Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Não sei quando vocês vão ver, né, o vídeo, mas então a gente vai dar continuidade aí às nossas disciplinas, tá? Nos nossos encontros assíncronos, que serão esses daqui, nos quais a gente, né, eu vou passar um pouco de conteúdo para vocês, né? Vou seguir minha apostila de material mesmo. A gente vai então trabalhar, eu vou trabalhar o conteúdo aqui com vocês, vou fazer alguns exercícios, relembrar algumas coisas. Né, e vocês vão fazer em paralelo lá no Moodle outros, né, exercícios, outras leituras, e assim a gente vai, né, mesclando as duas coisas. Para essa nossa primeira semana, o que eu preparei foi o seguinte: a gente vai fazer uma revisão daquilo que já foi passado para vocês em sala de aula. Eu escolhi a parte principal da disciplina, principal não, mas eu escolhi essa parte inicial para fazer uma revisão nessa primeira semana, porque ela vai nortear muito do que a gente vai ver no futuro próximo, tá? Então, o que eu vou fazer aqui rapidamente, que vocês vão fazer ao longo dessa semana, é uma revisão do conteúdo que eu já passei em sala de aula, tá bom? Então a gente vai ver as medidas de posição e as medidas de variabilidade. Aqui nos slides eu só vou relembrar alguns pontos principais, vou explicar alguma coisinha, a gente vai dar uma passada pelas fórmulas de novo, mas de novo, tudo eu já fiz em sala de aula, então o que eu vou dar mais foco vai ser na resolução dos exercícios que tem, mostrando que são cada um dessas ferramentas estatísticas de medidas de posição e de variabilidade que a gente tem, tudo bem? Então, bora aqui para o slide para a gente poder começar. Então, o que a gente tem? Lembrem-se do seguinte, basicamente as nossas medidas de posição, elas são aquelas medidas que vão dar a tendência de separar o nosso conjunto de dados. Então imagina que vocês fizeram uma pesquisa, colheram alguns tipos de dado, sejam eles dados discretos ou contínuos, como a gente já viu também no início da nossa disciplina, e vocês têm esses dados dispostos de alguma maneira, né? A forma mais correta de se dispor os dados é em ordem ou crescente ou decrescente, e essa ordem a gente dá o nome de rol dos dados, perfeito? Normalmente o rol ele é feito em ordem crescente dos dados. Então o que vem essas medidas de posição? É que quando a gente olha para todos os números, para o conjunto de todos os números, a gente não tem uma noção de como esses números se comportam, tá? Ou como os nossos dados se comportam, a gente só tem as medidas. Então as medidas de posição elas vão dar a tendência desse seu conjunto. Algumas vão ser simplesmente para poder dividir o seu conjunto de dados, e outras já vão ser para dar uma melhor estimativa de todos os dados, perfeito? Só para relembrar, a gente tem em específico algumas medidas mais importantes. A primeira, a média, a segunda, a mediana, depois os percentis e por fim a moda, tá? As mais utilizadas nessa ordem que eu acabei de falar, média, mediana, percentis e moda, perfeito? Então, só relembrando, a gente tem essas estatísticas calculadas ou com base na amostra ou com base na população. Lembrando que a amostra ela é um subgrupo ou um subconjunto da sua população. Lembrando que a população é o conjunto de todos os dados que você tem no seu conjunto, perfeito? Indo aqui para os slides. Então, a medida de tendência central é um valor que representa uma entrada típica ou central do conjunto de dados. As três medidas mais utilizadas são a média, a mediana e a moda. Aqui eu esqueci de acrescentar o quartil ou o percentil, mas a gente vai ver na frente, mas tem uma ideia. Média, mediana, percentil e, por fim, a moda. A média de um conjunto de dados é a soma das entradas de todos os dados dividida pelo número de entradas. Tanto para a amostra quanto para a população, o cálculo é o mesmo. Eu peço só uma atenção ao N, tá, para a amostra e ao N para a população. Normalmente, a gente representa o número de indivíduos na população com um N maiúsculo, enquanto que para a amostra a gente representa com um N minúsculo. Perfeito? A fórmula da média é a mesma. Então, só para relembrar, o que representa a média estatisticamente? A média é você falando o seguinte para os seus dados. Você pega todos os seus dados e você vai eleger um e apenas um elemento que represente todos eles. Perfeito? Então, esse elemento ele vai representar todos os demais. Tranquilo? Ele basicamente tem essa ideia, essa representação. Para a gente poder deixar mais claro isso, vamos aqui para alguns dados. Esses dados que tem aqui, ó, eles estão lá na apostila, tá? É o exercício 7 que a gente vai fazer à frente. Só que eu vou fazendo ele passo a passo para que a gente tenha, tá? Toda a representação. Observe o seguinte, esses dados aqui, eles não estão em rol,
tá? Então, dessa forma bruta como eles estão aqui, eu não sei muito bem o que é. Só para a gente poder ter claro o que representam esses dados aí, deixa eu pegar o exercício para a gente poder ler ele. O exercício é esse daqui, ó. Ao ser realizadas as instalações elétricas de um residencial com 350 apartamentos, foi realizado o pedido das fiações em 25 lotes. Cada lote com 1.240 metros de fios de uma determinada empresa. Todos os lotes foram entregues dentro do prazo estipulado. Porém, verificou-se que alguns lotes não estavam dentro do padrão. Abaixo segue o comprimento total dos fios dos 25 lotes. Então, aqui está a medição, tá? Em metros de cada um dos fios pertencente, tá, a um dos lotes. Então, tem 25 lotes aqui. Feito? Então, de novo, a ideia aqui é o seguinte: cada uma dessas medidas, tá, me dá a medida ou do comprimento dos fios em cada lote. O lote, para ter um bom valor, precisava ter 1.240 metros de fio. Tá? Fora deste valor, não era o que você tinha pedido, tá? Para resolver o problema da sua instalação elétrica. Então, voltando aqui no Excel, então, esses são os dados que eu tenho, perfeito? Então, como a gente viu aqui, o que vem a ser, então, a média? A média nada mais é, como ali eu estou falando de 25 fios, tá? E eu tenho o valor, a medida dos 25, eu estou trabalhando com a população e não a amostra. Se eu estou trabalhando com a população, então como que eu calculo a média? A soma de todos os termos dividido pelo número de termos que eu tenho na minha amostra. Então, o que eu posso fazer aqui? Em uma célula, eu vou colocar a soma de todos os termos. Ok? Vai ser nessa célula aqui. Então, utilizando o próprio Excel, o que eu vou fazer? Soma, para somar todos os valores, e vou selecionar todo o meu conjunto de dados. Perfeito? Então, aqui eu tenho a soma. Então, a soma de todos os comprimentos de todos os lotes que eu tenho em metros dá 30.631 metros. Lembrando que isso daqui tem unidade, perfeito? Se a unidade de cada medida aqui está em metros, então essa soma também vai estar em metro. Por fim, eu posso calcular a média. Fazendo o quê? Pegando a minha soma e dividindo pelo número de termos que eu somei. Como eu somei 25 comprimentos de fios, ou 25 lotes, né, com comprimento de fio, divide por 25. Conclusão. Eu tenho que, em média, todos esses dados aqui representam 1.225,24 metros. Ou seja, se eu estiver utilizando uma única medida para representar todos esses valores, essa medida que eu vou utilizar é o 1.225,24. Lembrem-se que o meu exercício falava o seguinte, que eu precisaria de 1.240 metros em cada lote. Se eu olho somente para a minha média, o que eu posso aferir sobre esse pedido que eu fiz, ou esses 25 lotes? É que esses 25 lotes não satisfazem a minha condição. Ou seja, esse lote aqui não é um lote bom para o meu pedido, já que eu não atingi em média o valor que eu precisava, de 1.240 metros. Perfeito? Então, essa medida aqui é uma medida que tenta quantificar todo o seu conjunto de dados. Perfeito? Ela não carrega nenhuma informação da discrepância entre os dados. Ela só carrega essa única informação. Perfeito? Então, essa é a nossa média. Tranquilo? Vamos voltar aqui. Então, vamos continuar. Agora, e para a distribuição de frequência? Lembrem-se do seguinte, a distribuição de frequência é quando você tem um grupo muito grande de dados e você os divide em classes. Perfeito? Você o divide em classes para simplificar a sua vida. Tá? Tudo bem? Então, quando você tem muitos dados, a gente divide eles em classes. E como que a gente calcula, então, a média para uma distribuição, para os dados quando eles estão em uma distribuição de frequência? Da soma dos produtos entre a média da classe e a frequência da classe pela frequência total, o número de elementos. Então, aqui eu calculo qual é o ponto médio da classe. Lembrando que o ponto médio da classe nada mais é do que você fazer a média entre o limite inferior e superior da classe vezes a frequência dos elementos dentro daquela classe. E, por fim, eu divido pelo número total de elementos, ou seja, é a mesma coisa, tá? Que é a divisão pela somatória das frequências. Tá? Vai dar a mesma quantidade de dados. Você tem, então, a média amostral e a média populacional, da mesma forma.
Aqui eu trago um gráfico em pontos para um exemplo que tinha nos próprios slides. Esses dados aqui, ó. O engenheiro projetou um conector de nylon para um motor, e destes 5.000 foram produzidos. Ele especificou no projeto uma espessura de parede de 3 por 32 polegadas, 2,4 milímetros. Mas, de algum modo, ficou inseguro acerca do efeito dessa decisão na força de remoção do conector. Se a força for muito baixa, o conector pode falhar. 20 unidades produzidas desse conector são testadas e obtêm-se as seguintes forças de remoção em libras. Então, aqui eu tenho as forças de remoção em libras. Aqui eu tenho de novo os dados brutos. Já nessa outra configuração, eu tenho os dados na forma de diagrama de pontos, tá? Onde ele mostra em ordem como que os dados se comportam. Então eu tenho que, em média, a força de remoção é de 12,74,5 newtons. Deixa eu só ver aqui se é em libras. Newtons não, libras. Então, 12,74,5 libras. E observa que a média, nesse caso, ela até está dando uma boa divisão na metade dos dados. Tá? Então, ela está conseguindo representar bem quase todos os dados. Mesmo a gente possuindo dados como 11,3 e o 14,7 que estão bem afastados da nossa média. Perfeito? Então, essa é a nossa média. A gente elege um único valor para toda a distribuição de pontos. Próxima medida é a mediana. Então, a mediana é o valor que se encontra no meio dos dados em rol. Prestem muita atenção, porque os dados têm que estar em rol. A mediana mede o centro de um conjunto de dados ordenados, dividindo-os em duas partes iguais. Se o número de dados é ímpar, a mediana é o dado do meio. Se o número de dados é par, a mediana é a média das duas entradas ao centro do rol. Perfeito? Então, vamos voltar aqui no exercício dos comprimentos de fios, tá? Que a gente tem aqui nos slides. A primeira coisa que eu devo observar é o seguinte: eu já tenho o cálculo da média, que está calculada baseada nesses valores que estão aqui, perfeito? Só que esses dados, como eles estão mostrados aqui no gráfico, eles não são muito bons, porque eles não estão em rol. Então, vamos colocar eles em rol. Para colocar em rol no Excel ou no Google Sheets, a partir dos dados brutos dessa forma aqui, a gente tem algumas maneiras de se fazer isso. Você pode fazer à mão, né? Obviamente vai olhando e colocando, mas ou então você pode utilizar ou a função maior ou a função menor do Excel. Antes da gente utilizar essa função, de eu explicar ela, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é quantos dados eu tenho e em numeração em ordem. Então, eu vou começar com 1, 2 e vou até 25. Eu possuo 25 dados na minha amostra. Tranquilo? Então, tá aqui os meus 25 dados. Por que eu fiz esses 25 dados dessa maneira aqui? Porque agora eu vou utilizar, então, a minha função menor. A função menor, ela procura, dentro de um conjunto de dados, o dado, ou o menor dado que possui essa posição que está aqui. Então, por exemplo, o que eu vou fazer com a função menor? Eu vou vir dentro desse conjunto e vou procurar qual que é o primeiro menor, ou seja, o menor valor de todos, ou o mínimo. Depois eu procuro qual é o segundo menor valor, que é maior do que esse, mas menor do que os próximos. Depois o terceiro menor, e assim sucessivamente. Então, utilizando a função menor, o que eu faço? Primeiro seleciono todos esses dados. Para não haver uma modificação desses dados em linha e em coluna, eu vou apertar o F4 para travar linha e coluna. Então, apertei F4 uma única vez, travei linha e coluna. Ponto e vírgula. Agora eu entro então com qual é o menor valor que eu quero. Eu quero o primeiro menor. Perfeito? Fechou aqui a função, eu dou um Enter. Então, o menor valor que a gente tem aqui dentro desse conjunto é o 1164. Com a função pronta aqui, basta eu agora colocar no finalzinho aqui, tá? No quadradinho de seleção e extensão, clicar e arrastar. Ele vai copiar toda a fórmula até o último valor. Então, agora, aqui a gente tem os dados em rol. Então, ó, esse é o primeiro menor, segundo menor, aí observa que eles são iguais. Eu devo ter 2.000, eu tenho 1164 duas vezes no dado. Terceiro maior e assim sucessivamente até chegar no 1279, que é o meu maior valor dentro desse conjunto de dados. Perfeito? Então aqui eu já tenho eles em rol dos dados. Então aqui está o meu rol. Perfeito?
Agora, com os dados em rol, eu posso então calcular qual vem a ser a mediana. Então, lembrando, o que é a mediana? A mediana é o dado que separa ao meio os nossos dados. Como eu tenho 25 dados, a minha mediana é o ponto que separa ao meio. Para vocês fazerem isso, basta você pegar a metade de 25. Qual que é a metade de 25? 12,5. Então, pegando o próximo termo depois de 12,5, o que a gente tem é o 13º termo. Então, antes do 13º eu tenho 12 valores e depois do 13º eu também tenho 12 valores. Perfeito? Então, quer dizer que a minha mediana é o valor de 1.221 metros. Perfeito? Então, o valor de 1.221, ele separa exatamente ao meio o meu conjunto de dados. Novamente, observa que a mediana ela ficou abaixo dos 1.240 metros. Tranquilo? Agora, qual é a grande diferença entre a mediana e a média? As duas são medidas de tendência central, mas o que difere as duas? O porquê que eu devo usar uma e não a outra? Vocês têm que ter noção do seguinte, a média ela é calculada como sendo a soma de todos os termos. Então, se você tiver termos muito pequenos ou muito grandes, esses termos vão influenciar na média, perfeito? Agora, já a mediana, ela não é suscetível a diferenças discrepantes entre os valores. O que ela pega é, se você colocou em rol seus dados e você tem que os extremos são poucos, a mediana ela vai tender a pegar a centralidade dos dados. Olha no Excel aqui como que a gente pode representar isso. Deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom. Preste atenção. Observe que aqui o meu menor valor é o 1.164. Viu? Eu vou copiar essa média aqui para a gente não perder a referência. Tá? Somente o valor. E vou copiar também a mediana. Tá? Isso aqui é só para a gente não perder esses valores como referência. E o que eu quero que vocês observem é o seguinte. Eu vou vir aqui dentro dos meus dados e o 1.164, eu vou supor que eu medi errado. Na verdade, eles vieram muito inferiores a isso. Ou seja, vieram com 20 dados. Observem o seguinte. Quando eu... 20 não, vamos supor que eu nem medi eles, nem tive essa medida, zero mesmo. Observem o seguinte, quando eu os coloquei, olha a diferença da média, tá, que eu tenho agora, para a média que eu tinha antes com os valores. Ela desceu bem abaixo do menor valor que eu já tenho medido. Ou seja, essa média não representa os valores que eu tenho. Perfeito? Nem de perto. Porque se eu observar, ela já ficou abaixo do menor valor que eu já tinha medido. Tranquilo? Mas observa a mediana, continua intacta. Então, se eu tenho dados que variam muito, seus extremos são muito grandes ou muito pequenos, eu tenho que ponderar qual das duas formas é melhor. Se é a média ou se é a mediana. Tranquilo? Isso vale também se eu tivesse dados astronômicos. Vamos supor que eu errei a medida para muito mais. 25.000. Perfeito? Observa que a minha média agora foi para 3.132. Porque ó, os 25.000 apareceu aqui no final. Mas observa novamente, não faz sentido. A média foi para mais 3.000 metros, mas o meu maior valor é 1.279. Então, novamente, as médias extremas, elas impactam, tá, o valor final. Então, muito cuidado quando vocês estiverem trabalhando com os dados. A média ela é suscetível aos extremos. A mediana não, ela fica intacta. Perfeito? E nesse caso aqui, a gente calculou a mediana para o número de dados ímpar. Então lembra, número de dados ímpar pega quem separa. Mas e se não fosse ímpar? E se eu na verdade tivesse não 25, mas apenas 24 termos? Se você divide 24 por 2, você vai ter 12. Perfeito? Então 12 seria a metade. Só que você pegar 12, se você contar antes, você tem 11 termos. E se você contar depois, você tem 12 termos. Perfeito? Ou seja, não está dividindo exatamente na metade. Concordam? Então, o que a gente faz? Nesses casos, a gente pega a média dos dois termos centrais. Tranquilo? Então, a nossa mediana vai ser a média, então, a soma deste mais deste, dividido por 2. Então, 1.220.
Observa que 1220 não é nem 1219 nem 1221, está no meio. Então, esse valor separa em 12 para cá e em 12 para cá. Feito? Só voltando aqui os dados, 25. Então, essas são as diferenças entre a média e a mediana. Tudo bem? Bora continuar lá. A mediana para uma distribuição de frequência. A mediana para distribuição de frequência ela é um pouco diferente. Ela vai levar em consideração o limite inferior dos dados, mais a amplitude da classe que você está, vezes a amplitude da classe que você está, vezes a diferença entre aonde se localiza a mediana, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência daquela classe. Quando eu for falar mais em específico da distribuição de frequência, eu volto e explico novamente essa fórmula e a gente faz um exercício, tudo bem? Eu vou fazer no final uma parte só com a distribuição de frequência para esse mesmo exercício. E aí eu mostro graficamente o porquê que ela é dada dessa forma. Mas o que nos interessa basicamente é o que significa a mediana, tudo bem? A moda. A moda de um conjunto de dados é uma entrada do conjunto de dados que ocorre com a maior frequência. Se nenhum dado se repetir, a gente fala que o conjunto é amodal. Se duas entradas se repetem, então o conjunto é bimodal. E se mais de duas entradas se repetem, então o conjunto é polimodal. Eu já vou dar aqui de antemão que a moda para uma distribuição de frequências eu trago aqui, mas eu não vou cobrar. E é raro você utilizar a distribuição de frequência para trabalhar com moda. Então, eu trago aqui como fonte de informação, precisa, mas a gente utiliza mais a moda para os dados brutos. E não tem muito segredo também não para a moda nos dados brutos. Vamos ver aqui no Excel o seguinte, ó. Se eu tenho a disposição em rol dos dados, é mais fácil para verificar quem que repete. Então, se eu pego aqui nos meus dados, o que eu já tenho? Ó, 1164 repete duas vezes. Então, 1164, duas vezes. Vamos ver se a gente tem mais alguém. O 1258. 1258 também duas vezes. Mais alguém? Não. Então, a gente obteve dois valores que repetiram duas vezes. Então, como esses dois valores têm a maior repetição, o que a gente fala então é que esse conjunto aqui é bimodal, possuem duas modas. O que esses valores podem representar então para a gente? Então, vamos colocar aqui moda 1164 metros e 1258 metros. Então, o que eu tenho é o seguinte, o que eu posso afirmar? É que nas minhas medidas, nesses lotes, eu tive que dois lotes tiveram um valor de 1164 e dois lotes tiveram um valor de 1258, mostrando que o meu conjunto ele está com dados que estão dentro do pedido e fora do pedido. Perfeito? Então, as quantidades que se repetem mais, elas estão só para mostrar para vocês qual é o valor que repete mais ou menos. Então, basicamente é isso que ele representa. Tranquilo? A moda não é uma medida que separa o conjunto de dados. A única medida que separa o conjunto de dados até o momento é a mediana. Lembrando que nem a média separa os dados. Tá? Lembra que a média é só um único valor que vai tentar representar todo o seu conjunto de dados. Tranquilo? Voltando aqui. Então, bora continuar. Por fim, a gente tem os percentis, tá? Que deve ser, eu não vou falar que deve ser, mas é a classe mais utilizada, porque na verdade dentro dos percentis você tem a mediana e você tem as porcentagens. Basicamente, o que vocês precisam entender sobre os percentis? O percentil vai ser um dado do seu conjunto ou uma estimativa de dado do seu conjunto que divide o seu conjunto em proporções. Então, ó, você vai escolher um dado que vai separar o seu conjunto. Abaixo você tem uma proporção, acima você tem outra proporção. Exemplo, se eu estou falando do percentil de 20%, ele vai ser um dado de todos os seus dados que, abaixo dele, você tem aproximadamente 20% e acima dele, você tem aproximadamente 80% dos dados. Obviamente, se eu estou falando da abaixo acima, então eu já suponho que os dados estão em rol, beleza? Então, dizemos que o késimo percentil é o valor de modo que aproximadamente K% das observações estão abaixo desse valor e aproximadamente 100 menos K% daquelas observações estão acima desse valor, ou do percentil.
Quando o conjunto ordenado for dividido em 4 partes iguais, os pontos de divisão são chamados de quartis. Gente, 4 partes iguais. Então, se você tem 100% e dividir em 4 partes iguais, a gente está falando dos 25, 50, 75 e 100%. Beleza? O 100% é todos os dados, a gente quase nem trabalha. A gente trabalha mais com os quartis de 25%, 50% e 75%. Eles recebem alguns nomes. Então, ó, o quartil de 25% dos dados ele vai ser chamado de primeiro quartil. O quartil de 50% de dados é chamado de segundo quartil e, obviamente, ele é a própria mediana, porque está separando 50 e 50. E o terceiro quartil ou quartil superior é aquele que separa 75% dos dados. Então, o quartil ele vai medir ou vai deixar abaixo do primeiro 25% e acima 75%. O segundo deixa abaixo 50% e acima 50%. Já o terceiro deixa abaixo 75% e acima 25%. Feito? Os percentis, tá? É uma porcentagem qualquer que você quiser. Já os quartis são especificamente esses que estão aí na tela. Tudo bem? Agora, como calcular, então, o percentil e o quartil? Então, para se determinar qual elemento dos dados em rol será o percentil, deve-se levar em consideração um elemento a mais do que o número de elementos observados. Por que a gente pega ou toma essa referência? Pensem comigo o seguinte, lembrem lá do caso quando os dados eram pares, e aí a gente dividiu a mediana ao meio, 24 por 2 deu 12. Só que se a gente considerasse o 12 como percentil, abaixo a gente teria 11 valores e acima 12 valores. Isso aconteceu porque a gente dividiu o número de elementos por 2. E a gente, então, está considerando exatamente em cima daquele valor. Só que se a gente faz isso, a gente não consegue, então, abaixo os nossos 50%. Então, o que a gente faz? Como, às vezes, eu não quero que o termo esteja dentro da própria classe de dados, ou seja, seja um dado amostrado, eu somo mais um. É o número que eu não tenho. Ele só vai me dar mais um termo na divisão. Então, eu tinha lá modelados 24 dados. Se eu somo mais um, 25. Metade, 12,5. Então, observem que 12,5 não está na metade, entre 12 e 13. E não foi assim que a gente calculou a mediana? Então, essa é a alternativa que a gente tem para calcular aonde o percentil vai estar. Então, de novo, a gente vai calcular qual é o elemento percentil, não em cima do número de elementos, mas em cima do número de elementos mais uma unidade. Perfeito? Se o elemento não estiver observado, pode-se utilizar de uma interpolação entre os dados já observados. Eu vou mostrar a interpolação daqui a pouquinho, tá? Dessa forma, supondo n elementos observados, se quisermos a posição do késimo percentil, basta fazermos a proporção que eu quero, tá, de dados abaixo, k sobre 100%. Tá, eu quero lá o 42% dos dados abaixo, ou o 42º percentil. Então, eu pego aquilo, divido por 100 e multiplico pelo número de termos que eu tenho mais 1. Isso daqui vai me dar qual é a posição do elemento. Ele não me dá o valor, ele me dá a posição. A partir da posição é que eu calculo qual é o elemento. Se ele não estiver na tabela, eu faço uma interpolação. Então, por exemplo, suponha que 26 dados foram observados e dispostos em rol. Se quisermos o elemento que seja o 45º percentil, então fazemos 45 sobre 100 vezes 26 mais 1. Isso vai nos dar 12,15. Ou seja, o percentil de 45% em um conjunto de 26 dados é o dado na posição 12,15. Só que, gente, obviamente não existe a posição 12,15. Existe a posição 12 e existe a posição 13. Então, o que você tem? Você tem que o percentil vai estar nesse meio, entre 12 e entre 13. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma interpolação. Eu vou supor que entre o 12 e o 13, os dados cresceram de forma linear, uma reta. E aí, entre esses dois pontos, eu calculo um outro ponto da reta que está sobre o 12,15. É isso que é fazer a interpolação entre os dados.
Então, portanto, temos que 45% dos dados estão abaixo do dado na posição 12.15. Como esse dado não estará amostrado, é um número não inteiro. Então, basta que interpolemos ele a partir do 12º e 13º elementos. Feito? Então, esta é o percentil. Vamos lá para o Excel, para a gente poder verificar isso daqui. Eu vou calcular aqui primeiro os quartis e depois eu vou fazer os percentis. Perfeito? Primeiro eu vou fazer os quartis e depois os percentis. Então, vamos começar com o quartil, o primeiro quartil, né? Então, primeiro quartil. Então, lembrando, o primeiro quartil separa 25% dos dados para baixo, tá? E 75% dos dados para cima. Então, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que eu preciso para fazer os quartis é o seguinte. Eu preciso da posição desse elemento. Então, vamos escrever aqui na frente, ó, qual é a posição desse elemento. Então, o que a gente vai fazer? Igual, vamos fazer o quartil, né? 25%, então 25 dividido por 100, ou 0,25, vezes o número de dados mais 1. Aqui eu tenho 25 dados, mais 1. Então, 6,5. Quando der 0,5, a interpolação cai exatamente na metade. Mas vamos olhar, então, aqui na distribuição. O que eu tenho? Então, quer dizer que o quartil, eu esqueci de colocar aqui, deixa eu só colocar entre parênteses aqui, ó, 25%, perfeito? 6,5. Então, o que eu tenho? O 6 está aqui e o 7 está aqui. Então, quer dizer que o elemento que é o meu primeiro quartil está entre esses dois. E entre esses dois exatamente aonde? Na metade, 0,5. Então, vai ser a metade desses dois valores que estão aqui. Por que vai ser? Porque se eu considerar o 7, por exemplo, ó, 1195, se eu conto aqui abaixo, eu tenho 6 termos. E se eu faço aqui 6 dividido por 25, eu tenho 24% dos dados. Perfeito? Então, eu não posso considerar, lembra que é aproximadamente, tá? Então, esse dado aqui já não separou 25. Então, eu não vou nem considerar ele, tá? Porque acima eu teria que ter 75% dos dados. Se eu pegar e calcular aqui, eu estou tendo mais, 76% dos dados. Desculpa, acima desse daqui, se eu pego daqui para baixo, eu tenho 18 dados. E se eu faço 18 dividido por 20... Opa, peraí. 18 não, é uma viagem. 18 sim, só que é dividido não é por 20 não, é por 25. Tá certo. Olha lá, eu não tenho 75% dos dados, sim 72. Lembrando que o quartil de 25 tem que separar aproximadamente 25 para baixo e aproximadamente 75 para cima. 72 está muito baixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai interpolar esses dois dados. Como que a gente interpola? Eu vou mostrar aqui para vocês, no GeoGebra, qual seria a ideia dessa interpolação. Perfeito? O que eu vou fazer? Eu vou fazer 2 pontos aqui no gráfico. O primeiro ponto vai ser o 6.186. Então, o primeiro ponto vai ser 6.186. E o segundo ponto vai ser o 7.195. 7.195. A gente vem aqui. E aqui estão os nossos 2 pontos. Parecem que eles fazem uma reta, mas não fazem não, tá? Eles têm uma certa inclinação. Acho que não vai dar para ver essa inclinação assim. Tá vendo? Ó? Eles têm uma leve inclinação. Perfeito? Então, o que acontece? Por esses 2 pontos, o que eu posso traçar? Uma reta. Tranquilo? O que a interpolação me faz? E aqui, descer aqui. Deixa eu só ampliar para a gente ter uma melhor representação do 7. Então, o valor de número 6 está aqui e o valor de 7 está aqui. Então, a interpolação me fala o seguinte, que o meu percentil está onde? No 6,5. Perfeito? Então, o 6,5 é exatamente o ponto que está no meio desses 2 pontos. Por que eu vou pegar exatamente no meio? Porque eu vou fazer uma interpolação entre 2 valores. Então, uma interpolação linear, uma reta. Tudo bem? Então, fazendo o ponto que está no meio, eu faço a média entre esse e esse.
Ou seja, seria aqui o valor, ó, se eu faço a média, 1.195 mais 1.186 dividido por 2, 2.381 dividido por 2. E se eu faço esse ponto aí, ó, 6,5 e A, observa onde ele está aqui, ó, exatamente na metade entre os dois. Tranquilo? Então, por isso a gente faz a interpolação linear. Então, voltando aqui, a minha posição é o 6,5 e fazendo, então, a minha variação, eu vou somar esses dois valores. Então, igual, somo 1.195 mais 1.186 e divido por 2. Então, 1.190,5. Esse valor, então, aqui é o meu primeiro quartil. Acima dele eu tenho quantos? 6 valores. Perfeito? Então, 6 dividido por 25, 24%. E abaixo dele, abaixo de 1.190,5, eu tenho 19 valores. Então, 19 sobre 25, 76%. Então, observem, eu separei aproximadamente 24 para baixo e aproximadamente 76 para cima. Ou aproximadamente 25 e 75. Tranquilo? Então, essa é a interpolação. Daqui a pouco eu vou mostrar uma outra forma que a gente pode executar para calcular uma interpolação. Quando der 0,5, saiba que é a metade. Se não for 0,5, você pode ir trabalhando com proporções disso. Tudo bem? Mas uma das formas é essa daqui. Tá? Então, agora vamos para o segundo quartil. Então, só antes da gente prosseguir para o segundo quartil, eu posso utilizar uma fórmula, a própria fórmula do Excel, para calcular esse valor aqui. A fórmula é essa daqui, ó, quartil.esc. Essa é a fórmula que a gente vai utilizar. Quartil.esc. O que a gente precisa passar? A matriz de dados. Então, eu vou vir aqui e vou selecionar todos os meus dados. Pode ser em rol ou não, tanto faz. E agora eu especifico qual é o quarto que eu quero. Ou o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro quartil. Aqui eu estou calculando o primeiro quartil. Tranquilo? Tá lá, ó, 1190,5. O segundo quartil eu falei que eu ia fazer, mas nem precisa fazer, porque o segundo quartil é quem? A própria mediana. Tudo bem? Então, não faz sentido. Então, vamos para o terceiro quartil. O terceiro quartil, estou falando dos 75% abaixo, 25% acima. Então, a primeira coisa, vamos descobrir a posição. Qual é a posição? Então, o que a gente faz? 75 dividido por 100 vezes o número de dados que eu tenho mais 1. Perfeito? Está lá, 19,5. Então, o que eu vou fazer? O 19,5 está entre 19 e 20. Então, está no meio desses dois termos que estão aqui. Perfeito? Então, a minha mediana vai ser a média aritmética desses dois valores. O que aqui deu 0,5, tá? 19,5. Então, eu vou fazer aqui, ó, o 20º mais o 19º dividido por 2. Então, 1.260,5. Perfeito? Então, o que esse valor está me representando? Que 1.260,5, ou seja, abaixo dele eu tenho 20 valores. Então, se eu faço 20 dividido por 25... Opa, desculpa. 20 não é 19. 1.260, né? Então, é a partir do 19 aqui. Então, é 19 sobre 25. Olha lá, 76%. Perfeito? Aproximadamente. E acima deles, acima do 1.260,5, eu tenho aqui, ó, 6 valores. Então, 6 dividido por 25, 24. Mesma divisão que eu tive ali em cima. Perfeito? Utilizando a própria fórmula do Excel, então, quartil.esc, pega todos os seus dados. Como agora eu quero o terceiro quartil, eu boto 3 aqui. Viu? 1.260,5. Quando é os quartis, normalmente você vai cair em 0,5, mas não quer dizer que seja sempre não, tá? E se você não cair em 0,5? E se você cair, por exemplo, em 0,4, 0,2 e assim sucessivamente? Quando isso acontecer, o que a gente tem que utilizar é a fórmula da reta. Porque, observem aqui pelo GeoGebra. No GeoGebra, a gente não calculou esse ponto aqui como estando sobre a reta que passa por esses dois valores? Então, o que a gente vai fazer é interpolar utilizando uma reta, tá? Uma reta que passa por 2 pontos. Gente, existem inúmeras maneiras diferentes de você fazer isso.
tá? Não é único. Mas a forma que eu gosto de utilizar e que eu prefiro passar para vocês é o seguinte. Deixa eu vir aqui para um outro programa. Como é que a gente calcula uma reta que passa por 2 pontos? Vamos colocar aqui, ó, um ponto X. Vamos colocar 0, Y0 e X1, Y1. Então, essa é a nossa pergunta. Como que eu calculo uma reta que passa por esses 2 pontos? De novo, aqui, existem inúmeras fórmulas que você tem. Uma delas é utilizando a equação da reta. Tá? Então, tenho certeza que vocês fizeram isso várias vezes, que é o ioiô e xoxô, por exemplo. Tá? Então, essa é uma das várias formas de fazer. Aonde o que você tem? Você tem que o m, que é o coeficiente angular da reta, ele é a inclinação entre esses 2 pontos. Então, se ela é a inclinação entre esses 2 pontos, é fazer y1 menos y0 dividido por x1 menos x0. Gente, isso daqui eu estou supondo que vocês já saibam, porque a gente faz isso inúmeras vezes durante o curso de cálculo, por exemplo. Eu vou passar aqui um esqueminha para vocês. Esse esqueminha, ele facilita a vida quando você tem um software, por exemplo, igual esse meu aqui que faz cálculo, ou para fazer na mão, que é mais rápido. Esse esqueminha é um facilitador de cálculo. Ele utiliza determinantes de matrizes. Tá? Como assim? Existe uma maneira prática de se calcular uma equação de reta entre 2 pontos utilizando uma matriz. Como que vocês vão fazer isso? A primeira coisa é cria-se uma matriz 3x3. Sempre vai ser 3x3, tá? Então eu vou criar aqui uma matriz 3x3. Na primeira coluna, na primeira linha, coloca-se em ordem, tá? Nas colunas, sempre x, y e 1. O algarismo 1 mesmo, tá? Então, eu vou vir aqui na primeira e vou colocar x, y, 1. Perfeito? Na segunda linha, coloca-se o primeiro ponto. E a reta passa. Ou pelo primeiro ponto que a reta passa. Então, aqui embaixo eu vou colocar os pontos e 1. Então, ó, x0... y0 e 1, perfeito? Por fim, na última linha, coloca-se o segundo ponto sobre a reta. Então, aqui eu vou colocar 1, 1 e 1. Tranquilo? Completada a matriz, tira-se o seu determinante. Isso mesmo. Então, a gente vai vir aqui nessa matriz e vai calcular o determinante. No meu software, ele já calcula, então eu vou vir aqui em calcular para matrizes o determinante. Ele me deu esta coisa maravilhosa que está aqui. Mas calcula-se o seu determinante e o iguala a 0. Perfeito? E aqui a gente pega isso igual a 0. Então, essa daqui é a minha equação da reta. Você pode pegar esse termo que está aqui e simplificar para vocês verem que vocês vão chegar no ioiô michoxô a partir dele. Então, por exemplo, ó, pega aqui quem tem y e coloca tudo junto. Então, este termo aqui, ó. Então, eu vou pegar esse que está aqui e vou colocar aqui junto. Tá? Tinha um mais aqui. Vou tirar esse mais daqui. Tá vendo que aqui tem só quem tem y? Agora eu vou colocar o y em evidência. Tá vendo que vai sobrar x1 menos x0? Então, ó, vai ficar y que multiplica x1 menos x0. Coloquei o y em evidência. Vou pegar quem tem só x agora. É esse e esse. Então, deixa eu pegar esse termo que está para cá e trazer ele para cá somando. Então, observe que agora eu posso colocar o x em evidência, tá vendo? Então, eu vou ter, colocando o x em evidência, y0 menos y1. E do lado de cá eu sobrei com estes termos
que estão aqui, ó, perfeito? Que não tem uma lógica, não é x0 vezes y1 menos x1, y0, tudo bem? Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso pegar tudo isso daqui e passar para o lado de cá, não posso? Então, deixa eu copiar isso aqui numa nova linha, só para vocês verem. Então, aqui eu vou pegar todos esses termos e vou passar para o lado de cá da igualdade, trocando todos os sinais, obviamente. Então, menos para cá, mais para cá, mais para cá, tudo bem? Então, agora o que a gente pode fazer? A gente pode pegar este termo que está aqui e passar para cá dividindo, correto? Então, esse termo que está para cá, vem para cá dividindo. Ah, e esse menos que está aqui também, eu vou jogar ele aqui dentro, tudo bem? Então, vou pegar isso aqui. Vou pegar esse menos, vou passar aqui para dentro, então vai ficar menos y0 mais y1, ou eu ainda posso fazer y1 menos y0, e isso aqui, ó, vou colocar na frente do x. Agora eu vou pegar isso que está aqui e vou passar dividindo. Vou pegar isso que está aqui e vou dividir por x1 menos x0. E tudo que está aqui também eu vou dividir por x1 menos x0. Tranquilo? Se você observar esse primeiro termo aqui, ó, y1 menos y0, pegar aqui, ele vai ser y1 menos y0, olha quem que ele é o coeficiente angular, m. Então, isso daqui vira m. E se você pegar essa expressão que está de cá, ó, trabalhar com ela, você vai ver que essa expressão, exatamente como ela está escrita aqui, é m vezes x0 mais y0. Vocês podem pegar essa expressão que está aqui, ó, trabalhem com ela, vocês conseguem chegar nessa expressão que está aqui, ó. A minha dica aqui, por exemplo, é soma e subtrai uma certa parcela que está aqui. Você vai chegar exatamente a essa equação que está aqui, ó. Se você pegar essa equação aqui agora, passa o y0 para o lado de lá. E aqui, coloca o m em evidência. Opa, desculpa, aqui não é mais não, é menos. E coloca o m em evidência, olha o que você obtém. Ioiô me xoxô. Perfeito? Então, a mesma expressão. Então, isso aqui é um processo simples e fácil para você calcular uma equação de reta. Então, a gente pode utilizar isso daqui para interpolar a reta. Então, eu coloco os dois pontos que eu tenho aqui nos meus dados e eu coloco aqui qual é a posição que eu quero. Eu vou achar o y da reta direto, sem fazer cálculos tão complicados assim. Então, vamos voltar aqui no Excel e vamos pegar um percentil qualquer. Então, vamos fazer, por exemplo, um percentil... vamos supor um percentil de 42% dos dados. Então, eu quero 42% dos dados abaixo e 42% dos dados acima. Perfeito? Então, eu vou primeiro calcular qual é a posição desse elemento. Então, o que eu vou fazer? 42 dividido por 100 vezes 25 mais 1. Perfeito? Olha lá o valor que eu preciso. 10,92. Observa que não é 0,5 agora, então eu vou precisar interpolar. Tranquilo? Então, vamos aqui na minha posição. Ó, o meu 10 está aqui, o meu 11 está aqui, eu preciso do 10,92. Obviamente, esse valor ele vai estar bem mais próximo do 1214 que do 1213. Tá, só que o que a gente sabe é que esse valor está separando entre o 10 e o 11. Só para a gente poder ter uma noção, ó, aqui eu tenho 10 valores, certo? Então, 10 dividido por 25. 40%, é aproximadamente 42. E acima do 10,92 eu vou ter do 11 até o 25. 15 termos. Então, 15 dividido por 25, ó, 0,6, 60%. Aproximadamente 58, ó, 42 abaixo, 58 acima. Então, como é que a gente vai calcular esse percentil, então, já que deu 10,92? Eu vou interpolar entre o décimo e entre o 11º. Então, como é que a gente vai fazer? Deixa eu vir aqui, ó. Vamos colocar aqui, então, uma matriz 3 por 3. Vamos preencher ela, então, com x, y e 1. Aqui eu vou preencher com os pontos. Eu quero o ponto que passa pela 10ª posição
e vale 1.213. Pega aqui, ó, 10ª posição valendo 1.213. E eu quero que... Opa, e 1 aqui. E eu quero que passe pela 11ª posição valendo 1.214. E 1. Eu quero um valor específico, que é o 10,92. Eu já posso entrar com ele aqui direto, porque como a reta passa por esses dois valores, ele vai me dar qual a ordenada dessa reta tem a abscissa de 10,92. Montada a matriz, o que a gente faz? Calcula o seu determinante. Calculando o determinante, eu tenho esse valor. Pego esse valor igual a quanto? A 0. Agora eu resolvo. Resolvendo, a minha solução é 1.213,92. Então, eu tenho aqui que o meu percentil vai ser 1.213,92. Só ter certeza, 1.213,92. Então, esse valor aqui, 92, é o meu percentil de 42% dos meus dados. Então, ele separa 1.213,92 abaixo, aproximadamente 58%, e acima, aproximadamente 42%. Se a gente utilizar, então, a fórmula do Excel, que fórmula do Excel a gente utiliza? A gente vai utilizar, então, percentil ESC. Essa que está aqui, ó. Percentil.ESC. O que ele me pede? Ele pede qual é o conjunto de dados que eu tenho e qual é o percentil que eu quero. Aqui coloca em porcentagem, tá? Então, sem o símbolo de porcentagem. Então, 0,42. Então, dando um Enter aqui, tá lá, 1.213,92. Perfeito? Então, é dessa forma que a gente calcula, então, os percentis e os quartis. Tranquilo? Então, pessoal, como eu havia falado anteriormente, eu vou fazer o mesmo exercício aqui, igual eu tinha feito aquele mesmo exercício, só que agora eu vou fazer em distribuição de frequência, para mostrar para vocês a aplicação da média na distribuição de frequência, da mediana e dos percentis. Tá? Só vamos aqui no slide para a gente poder relembrar as fórmulas. Então, o que a gente tem? Para uma distribuição de frequência, o que a gente tem para a média é o seguinte: ao invés de ser a somatória de todos os dados, a gente vai fazer o somatório da média da classe da frequência vezes a frequência daquela classe. A gente soma para todas as classes essa multiplicação e divide pelo número de elementos que a gente tem, aonde o número de elementos também pode ser substituído pela soma da frequência. Isso a gente faz tanto para a média quando a gente estiver trabalhando com uma amostra ou como uma população. Para a mediana é um pouco diferente a fórmula. Eu vou trazer a fórmula aqui, mas mais à frente eu explico graficamente como ela é, tá? Como que a gente chega nesse resultado aqui, como a gente aplica ele. Mas basicamente a fórmula para a média é: a gente vai descobrir, a primeira coisa é aonde se encaixa a média, ou seja, em qual classe a gente vai completar na frequência acumulada a metade dos dados que a gente tem. Esse valor é o LX que está aqui, ó. Então, LX é a localização da mediana. Então, a gente localiza em que classe está a média. Basta a gente pegar o número de dados e dividir por 2, já que a mediana divide em 50-50. Dado aquela classe, a gente pega, então, a frequência anterior acumulada até a classe onde está a mediana. Essa frequência que está aqui é a frequência da classe onde tem a mediana, H é a amplitude, e o limite inferior é o limite inferior da classe onde está a mediana. Então, observe que o mais importante que a gente precisa é descobrir aonde está a mediana, em que classe está a mediana. Depois que se descobriu em que classe está ela, os dados a gente pega da própria tabela, perfeito? Por fim, ficou faltando, lembra que eu falei que a moda a gente quase não usa, então eu vou passar por ela. Ficou faltando em falar então dos percentis para distribuições de frequência. A fórmula do percentil é a mesma da fórmula da mediana, justamente porque a mediana é um percentil. Perfeito? Então, observe que a fórmula é a mesma. O que a gente precisa fazer é descobrir em qual classe vai estar aquele percentil, ou em que classe a gente encontra aquele percentil. Essa é a primeira coisa que a gente faz. A gente descobre da mesma maneira que a gente descobre para a mediana, multiplicando a porcentagem vezes n. Lembra que na mediana a gente não pega n e divide por 2? Dividir por 2 é multiplicar por 0,5, 50%. Então, a ideia é basicamente a mesma. Porém, tomem um cuidado extremamente importante.
Diferentemente do que acontece quando os dados são brutos, aqui a gente não multiplica aqui em cima por n mais 1, simplesmente só por n. Se você fizer o cálculo com n mais 1, também não vai dar tanta diferença numérica assim, mas não é necessário fazer por n mais 1. Já que você está trabalhando com distribuição de frequência, você não está trabalhando com valor exato, feito? Então, a fórmula é a mesma aqui da mediana. Porém, é mais fácil eu mostrar para vocês essa fórmula graficamente depois, tudo bem? Então, daqui a pouco a gente vai lá para o GeoGebra e eu mostro essa fórmula em específico. Tá? A gente estava resolvendo um exercício, que é esse exercício 7 que está aqui. Vou só relê-lo. Ao ser realizadas as instalações elétricas de um residencial com 350 apartamentos, foi realizado o pedido das fiações em 25 lotes. Da lote, com 1.240 metros de fios de uma determinada empresa. Todos os lotes foram entregues dentro do prazo estipulado, porém, verificou-se que alguns lotes não estavam dentro do padrão. Abaixo, segue o comprimento total dos fios dos 25 lotes. Feito? Tá aqui os fios em 25 lotes, onde eu precisava, tá, que esses fios viessem com comprimento de 1.240 metros. Feito? Então, o que eu fiz? Para agilizar, eu fui lá, então, no Excel e já montei para vocês aqui, ó, a nossa tabelinha. Vamos por partes aqui, tudo bem? Então, a primeira coisa, aqui eu tenho os dados já em rol, tá? Então, muito importante. Então, isso aqui é o rol dos dados brutos, perfeito? Então, tá o rolzinho aqui dos nossos dados brutos, tranquilo? O que eu preciso para montar a minha distribuição de frequência, tá? A minha tabela de distribuição de frequência? A primeira coisa que eu preciso é do valor mínimo e do valor máximo que eu tenho dentro do meu rol. Por quê? Com o valor máximo e o valor mínimo, eu obtenho a amplitude dos meus dados, que também já é uma medida de variabilidade para os dados. Então, dispostos em rol, eu sei que o meu primeiro é o valor mínimo e o meu último é o valor máximo. Perfeito? E a amplitude, então, nada mais é do que a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Aqui eu utilizei a própria fórmula, ó, é 3 menos é 2. Perfeito? O número de classes. O número de classes, a gente utiliza a forma de Sturges. Para quem não lembra, a fórmula de Sturges ela é 1 mais 3,22 vezes o logaritmo na base 10 do número de dados. Perfeito? Então, utilizando a fórmula de Sturges, olha quanto que a gente vai obter. Ó. 1 mais 3,22 vezes log, faltou o 10 aqui, log 10 do número de dados, que são 25. Então, ó, a minha fórmula de Sturges resultou em 5,5. O que isso aqui me representa? Eu posso escolher dividir, então, o meu número de classes, os meus dados, em um número de classes maior que 5. Tá? O que não pode acontecer é ele ser menor do que 5. Como é você, pesquisador, que define esse dado, eu defini ele como sendo 6. Eu arredondei para cima. Se você quiser utilizar o 5, sem problema. O que você não pode utilizar é um valor menor do que 5. Isso a fórmula de Sturges só te indica, tá? Não é obrigatório, perfeito? Então, o que a gente tem? Com o número de classes igual a 6, para descobrir a amplitude da classe, eu pego a amplitude total e divido, tá, pelo número de classes. Então, fazendo 115 dividido por 6, a gente vai obter aproximadamente 19,17. Como então agora a gente monta a tabela de distribuição de frequência? A primeira coisa que a gente tem é quem é o limite inferior. Você pode escolher o valor que você quiser, seja lá abaixo de 1164 ou não. Porém, eu costumo começar com o próprio valor. Então, eu prefiro começar com 1164, que é o menor valor. Tá? Lembrando que os valores do limite inferior, eles podem ser considerados, mas do limite superior não são considerados, perfeito? Então, o meu primeiro limite inferior, 1164. Somando a amplitude de classe, a gente tem então que a primeira classe está entre 1164 e 1183,17. O ponto médio dessa classe é a soma dos dois dividido por 2, 1173,59. Se eu venho nos meus dados em rol e conto quantos números estão dentro desse intervalo, o que eu vou ter são esses 5 primeiros termos que estão aqui, ó, até 1180. Então, a minha frequência de classe é 5.
A minha frequência acumulada, 5. Minha frequência relativa, 5 sobre o total de dados, 20%. A minha frequência acumulada relativa, 20%. Partindo para a próxima classe, na próxima classe a gente tem que ela começa com o limite inferior sendo igual ao limite superior da classe anterior. Então, 1.183,17. Somando a amplitude da classe, 1.202,34. Ponto médio dessa classe, 1.192,76. Quantos dados dentro do meu rol de dados brutos estão aqui dentro? 2 dados. Então, a frequência de classe 2. Na frequência acumulada, eu tenho 2 mais 5, 7. Para a frequência relativa, eu tenho 2 sobre 25, 8%. E na frequência acumulada, eu tenho 8 mais 20, 28%. Perfeito? Se a gente continuar fazendo o processo, então eu faço mais as próximas 4 classes com todos os valores que estão aqui. Perfeito? Pause o vídeo, tá? E faça esses mesmos cálculos mentalmente ou então na sua planilha, mas chegue nos mesmos valores que eu. Perfeito? Fechado isso, então, o que a gente tem então aqui pronto é a nossa distribuição de frequências para os lotes de fios. Tranquilo? Então, e só para ficar bonitinho aqui, um azulzinho. Perfeito? Então, essa é a nossa distribuição. Aqui eu tenho as estatísticas que a gente calculou anteriormente. Média, mediana, primeiro quartil e o percentil. Tranquilo? Então, só para relembrar, como que eu calculo a média, agora fazendo para os dados em distribuição de frequência? Então, deixa eu colocar aqui, ó, dados brutos, distribuição de frequência. Então, eu vou colocar eles aqui dentro, tá? Para ficar bem organizado. Então, vamos primeiro para a média. Então, voltando aqui, a gente tem o seguinte. E a média, ela é dada, então, pelo somatório da multiplicação entre o ponto médio da classe vezes a frequência dividido pelo número total. Então, vamos lá no Excel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, então, ter que multiplicar isso vezes isso, tá? Somar com isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso, isso vezes isso e isso vezes isso. O Excel, ele tem uma fórmula que já faz a soma com o produto. Então, se eu dou um igual e coloco começar a soma, tá vendo o que aparece soma produto? Se eu descer até ela, olha o que ela fala. Retorna a soma dos produtos de intervalos ou matrizes correspondentes. Então, se eu selecionar isso aqui dando um tab, ele vai me pedir a primeira matriz. Então, eu vou selecionar a matriz do ponto médio. Com um ponto e vírgula, ele pede, então, a segunda matriz. A minha segunda matriz é a frequência de classe. Como eu não preciso multiplicar mais nenhum valor, eu vou fechar. Então, de novo, o que isso aqui faz? Ele vai pegar, então, somar produto. Então, ele vai fazer o produto G10H10, G11H11, G12H12, G13H13, G14H14, G15H15. Multiplicou, ele vai pegar e somar tudo ao mesmo tempo. Perfeito? Deixa eu dar um enter aqui só para vocês verem o resultado. Esse resultado aqui é a soma desse vezes esse. Só para vocês terem uma comparação, olha a soma dos dados em rol. Só para vocês terem uma proximidade. 30.631 e aqui tem 30.604. Bem próximo, perfeito? Então, deixa eu apagar aqui. Então, deu a soma dos termos. Agora, para descobrir, então, a média, me falta dividir pelo número de termos. Então, 25. Então, dando um enter. Conclusão. Então, para a distribuição de frequências, a minha média é 1.224,19. Se eu aproximar aqui para 2, como estava anteriormente, 1.224,19. Gente, observa a proximidade que você tem para os dados. Calculado a média com os dados brutos e a distribuição de frequência são muito próximos. Tá? O que isso me representa? Aqui eu precisei somar 25 valores. Perfeito? Aqui eu só precisei somar 6 valores. Que era a multiplicação desse com esse. E, além de ser mais simples eu fazer essa soma,
a distribuição de frequência ela é mais visual para mim do que todos os dados em RAW, perfeito? Então, é óbvio que isso fica a cargo da pessoa que está fazendo a pesquisa, mas observem que essa é a primeira grande diferença, perfeito? Agora, então, e a mediana, os quartis e os percentis? Para a gente poder fazer eles, eu preciso da fórmula da mediana. Vou só voltar na apostila para mostrar, então, a fórmula. Tá aqui, a fórmula da mediana. Primeiro, a gente descobre em que classe está a mediana, subtrai a frequência acumulada anterior à classe que está a mediana, divide pela frequência da classe em que está a mediana, multiplica pela amplitude de classe e esse resultado soma ao limite inferior da classe. Perfeito? Para a gente, voltando aqui no Excel, então, só para a gente ter a mediana, a gente precisaria, então, dividir o número de indivíduos por 2. Daria 12,5. Então, o que eu preciso? Eu preciso de ter 12 elementos para baixo, né? No caso 12,5. 12,5 para baixo, 12,5 para cima. Então, a classe em que está a mediana é a classe onde a frequência acumulada ela chega no 12,5. Perfeito? Então, se a gente vem aqui na frequência acumulada, a gente observa o seguinte. 5, 7, 13. Está vendo que 13 é maior que 12,5? Então, quer dizer que a mediana tem que estar dentro dessa classe. Ou seja, ela é um valor entre 1.202,34 e 1.221,51. Se a gente observa a mediana para os dados brutos, 1.221, observa que ele está dentro desse intervalo, perfeito? Já que 1.221 é menor que 1.221,51. Então, o que eu sei? Eu sei que o meu dado está aqui dentro, perfeito? Então, como que eu faria para calcular a mediana? Em quesito de fórmula. Em quesito de fórmula é limite inferior da classe mais. Agora aqui a gente vai começar uma divisão. Essa divisão vai ter no numerador o seguinte, a amplitude da classe, 19,17, vezes o 12,5 menos a frequência acumulada anterior a essa classe, nesse caso 7, isso é o numerador, dividido pela frequência daquela classe. A frequência da classe onde está a mediana tá, é 6. Então, posso fechar o meu próximo parênteses. Dando um Enter, eu chego então que a minha mediana vai ser 1.219,91. De novo, um valor próximo de 1.221. Tá? Então, ó, só para a gente recapitular a fórmula. Pego o limite inferior, 1.202,34. Vou somar com a amplitude da classe, tá aqui, vezes a posição aonde eu tenho a mediana, então, ou quantos elementos eu preciso ter a mediana, 12,5, menos a frequência acumulada da classe anterior aonde a classe onde está a mediana, tá? E esse numerador dividido pela frequência da classe em que está a mediana, nesse caso, perfeito? Porém, igual eu falei, essa fórmula ela talvez não seja tão visual assim. Como é que a gente encontra essa fórmula? Se eu vim aqui no GeoGebra, eu montei aqui um esqueminha para a gente poder verificar aonde está isso daqui. A primeira coisa que eu peço que vocês observem é esse gráfico aqui, que é o gráfico de histograma, tá? Para os meus dados. Então, aqui eu tenho um histograma. Então, a primeira classe, 1164 até 1183,17 e assim sucessivamente, perfeito? O que a gente observou? A gente observou que a mediana está nessa classe aqui, na terceira classe. Porque até a segunda eu tenho 7 termos acumulados, tá? Somando os mais os 6, então até esse extremo aqui eu vou ter 13 elementos. Perfeito? Eu vou criar uma reta aqui, que é o seguinte, essa reta ela vai passar dentro dessa classe. Por que ela vai passar dentro dessa classe? Porque a minha mediana ela tem que separar metade dos dados. Então, o que eu quero é 12,5 para trás, 12,5 para frente. Então, ele tem que ser um valor entre 1.202,35 e 1.221,53. Então, o que eu quero? Eu quero que para trás... Deixa eu diminuir aqui o zoom um pouquinho. Então, para trás desse valor aqui, eu tenho que ter 50% dos meus dados. E o que eu sei? Eu sei que atrás da minha
terceira classe, então, quando ela começa aqui, ó, até esse ponto eu tenho 28% dos dados. Isso eu sei por causa da minha frequência acumulada, perfeito? Então, na primeira classe, 20, na segunda classe, 28. Então, quando começar a terceira classe, eu tenho 28 e ela termina com 52. Então, aqui no extremo eu tenho 52%, mas ele começa com 28. O que eu preciso encontrar? Eu preciso encontrar quem são os 22% que vai fazer eu chegar até aqui, perfeito? Como a gente não tem o valor aqui e eu só tenho dois valores, eu preciso interpolar entre esses dois valores. É como a gente tinha feito anteriormente, tá? Para fazer essa interpolação, eu trouxe esse representante aqui para ficar mais fácil a gente poder mostrar como que faz isso. Então, o que eu tenho? Deixa eu pegar um texto aqui. Eu tenho o seguinte, como é que eu vou interpolar entre as frequências e entre os valores que eu preciso? O que eu tenho? Eu tenho o seguinte, em frequência acumulada, o primeiro ponto que eu tenho, que é quando é 28%, são 7 valores em frequência acumulada. Então, aqui, eu vou ter o número 7. Perfeito? Esse ponto aqui representa o número 7 na frequência acumulada. E esse 7, ele possui como representante o valor de 1.202,35. Tranquilo? Lá no final da minha distribuição, pense que esse segmento aqui é toda essa parte aqui. Então, no final, eu vou chegar no valor 13, perfeito? Então, eu vou chegar aqui com o valor 13. Quando eu completar 13, o ponto em que eu estou aqui é o 1.221,53. Perfeito? O que eu quero? Eu quero um ponto no meio do caminho. Então, eu quero o 12,5. Quem, então, vai ser o meu 12,5? Então, o meu 12,5 tem que ser um ponto entre 1.202,35 e 1.221,53. Então, o que eu preciso é encontrar quem vai ser a minha x mediana. Perfeito? Então, quem é o meu ponto que representa a mediana? Então, o que eu preciso fazer é essa interpolação que está aqui. Tranquilo? Agora, em forma numérica, não é muito agradável da gente fazer essa conta. Vamos transformar isso daqui pelo que a gente tem. Primeira coisa, para a gente poder descobrir esse valor aqui, a gente não vai ter que fazer uma semelhança de triângulos, porque observa o seguinte, eu tenho um triângulo retângulo aqui, perfeito? Onde eu tenho um ângulo reto aqui, e eu tenho aqui grande outro triângulo retângulo. Então, é necessário para que eu possa fazer a semelhança de triângulo que eu tenha essa distância que está aqui, essa distância maior que está aqui e a distância que está aqui, perfeito? Essa distância que está aqui, que eu vou pintar de azul, essa que está aqui, ela é 13 menos 7, perfeito? Só que 13 menos 7 dá 6. E observa que 6 é a própria amplitude da classe onde está a mediana. Então, eu vou copiar aqui e vou colar que esse valor que está em azul aqui, ó, deixa eu colocar aqui embaixo, ele é a frequência da classe aonde está a mediana. Perfeito? E deixa eu pintar ele aqui de azul também. Tranquilo? Perfeito? Deixa eu aproximar aqui para ficar um pouco melhor da gente ter essa representação. Tranquilo? O que eu preciso fazer agora? Deixa eu pegar um outro segmento. Eu preciso desse segmento aqui, ó. OP. Deixa eu apagar o OP. Pzinho aqui. Esse OP eu vou pintar de vermelho. Esse segmento aqui, ele vai ser a distância entre o ponto médio e 7, concorda? 12,5 menos 7. Só que observa o seguinte, o meu 7 aqui não é a frequência acumulada até a classe anterior à classe onde está a mediana. Então, aqui, ó, essa distância vai ser 12,5. Deixa eu já colocar aqui. Então, deixa eu para cá. Vai ser 12,5 menos 7. Só que quem que é o 12,5? O 12,5 é a posição onde eu tenho a mediana. Perfeito? Ou seja, aqui seria n
sobre 2. Só que lembra que lá na nossa fórmula, a gente utiliza Lx para representar n sobre 2. Então, aqui Lx. Menos, e quem que é o 7? O 7 é a frequência acumulada da classe anterior. Feito? Frequência acumulada da classe anterior. De novo aqui na fórmula. Ó. Frequência acumulada da classe anterior. Viu? Então, esse valor é o valor que está aqui. Ó. Então, deixa eu colocar em vermelho aqui. Então, limite, essa distância que está aqui é Lx menos f anterior. E quem que é, então, esse segmento que eu vou pintar aqui agora? Ó? Desse ponto que está aqui até esse ponto que está aqui. Vou apagar aqui, que é R. Vou apagar aqui também. Então, esse segmento aqui que eu vou pintar agora de roxo. Roxo ficou um pouco escuro. Amarelo. Tá? Quem que é esse valor que está aqui? Ele é a diferença entre a média, ou o ponto onde está a média, menos 1.202,35. Mas quem que é 1.202,35? Ele é o limite inferior da classe onde está a mediana. Então, essa distância que está aqui, deixa eu já pegar aqui um valor, colá-lo aqui. Então, ele vai ser a diferença entre o x da média e 1.202,35. Mas quem que é o 1.202,35? É o limite da classe inferior à classe aonde está a mediana. Perfeito? Então, esse valor aqui, deixa eu colocá-lo aqui. Perfeito? Então, ele está aqui. Por fim, eu preciso deste segmento aqui, ó, que vai desse ponto até esse ponto que está aqui. Então, ST. T. Aqui também eu vou apagar. E eu vou pintar aqui, deixa-me ver de laranja. Então, essa distância que está aqui até aqui é a diferença entre o limite superior da classe pelo limite inferior da classe. Mas aí é simples. Se a gente está pegando a diferença entre o limite superior e o limite inferior, o que a gente tem é a própria amplitude de classe. Então, o que eu vou ter aqui, deixa-me colar, é a diferença entre 1.221,53 por 1.202,35. Só que isso que está aqui nada mais é do que a amplitude de classe. Deixa eu pintar isso aqui de laranja. Perfeito. Então, eu tenho agora os 4 valores que eu tenho para o meu triângulo. Então, o que eu preciso fazer? Semelhança de triângulo. Então, eu sei que esse está para o todo, que é FI, assim como esse que está aqui está para o H. Ou seja, se eu pegar aqui um novo texto, vai ficar um pouco mais complicado, mas dá para vocês entenderem. Então, o que eu preciso? Ó? Vou começar com esse daqui. Perfeito? Então, esse... deixa eu colocar aqui em forma de fração, para ficar mais fácil poder assumir. Então, aqui dentro eu tenho esse valor, tá? Dividido por esse valor. E isso tem que ser igual a... Deixa eu abrir aqui uma fração. A esse valor dividido por esse valor. Então, essa é a nossa semelhança de triângulos. Tranquilo? Se nós resolvermos, então, essa semelhança de triângulo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, o seguinte. Deixe-me pegar outro texto aqui para ficar mais fácil para a gente. Então, eu vou ter o seguinte. Vou pegar o H e vou passar para cá multiplicando, perfeito? Do lado de cá vai sobrar só x média menos limite inferior. Então, do lado de cá vai sobrar só isso. Isso, então, vai ser igual a, primeiro, o H. Então, H, que vai multiplicar toda essa expressão entre parênteses. Então, deixa eu colocar aqui. E aqui, então, eu coloco essa expressão. Então, eu vou colocar isto dividido por isto. Aqui, ó. Então, nesta expressão, eu simplesmente peguei o H e passei para cá. Então, agora o que me falta? Pegar esse menos e passar para cá, somando. Eu posso pegar essa que está aqui, copiar e colar, pegar ele todo e colocar simplesmente x média. E do lado de cá, colocar simplesmente
Eu não tenho escrito aqui, então vamos escrever novamente. Limite inferior da classe inferior mais H. Então, aqui está a nossa fórmula da mediana ou de qualquer percentil, perfeito? Basta a gente substituir o x. Tranquilo? Então, essa fórmula aqui, essa forma de visualizar onde está a mediana e aonde estão os percentis, ela é mais fácil do que você tentar decorar a fórmula, tudo bem? Então, é ela que a gente utiliza aqui no Excel. Para fazer os quartis e os percentis, a gente vai fazer da mesma forma. Vamos descobrir primeiro o quartil. O primeiro quartil, lembrem-se, 25% dos dados. Então, eu preciso descobrir em que classe vai estar os 25% dos dados. A gente já percebe que é na segunda, perfeito? Porque aqui a gente tem 28. Mas só para ter certeza, vamos fazer então 0,25, 25% vezes 25 dados. Então, ó, eu preciso do termo 6,25. Eu precisaria desse termo, 6,25, para ter o primeiro quartil. Então, na frequência acumulada, eu procuro aonde eu encontro 6,25. Então, ó, na primeira classe, 5. Na segunda, 7. Então, eu sei que o primeiro quartil tem que estar na segunda classe. Tranquilo? Então, vamos à fórmula. Então, o que a gente tem? Limite inferior da classe aonde está o quartil. Então, segunda. Mais, vamos abrir aqui os parênteses para as frações. A amplitude dessa classe. A amplitude da classe, 19,7. Vezes, vamos pegar então o ponto aonde a gente tem o quartil, menos a frequência acumulada anterior. Perfeito? Isso tudo dividido pela frequência da classe aonde está o quartil nesse caso. Como a gente está na segunda classe, então a frequência dessa classe é 2. Então, tudo isso nós temos 1195,15. De novo, observa a proximidade de 1190,5 para 1195,15. E por fim, vamos fazer aqui o percentil de 42%. Então, vamos fazer aqui, ó, 0,42% vezes 25. Então, a gente tem o valor 10,5. Tá? Então, 10,5 é onde eu atinjo 42%. Mas é óbvio a gente perceber isso na frequência relativa. Então, 20, 28, 52. Eu vou atingir 42% dentro dessa classe que está aqui. Tranquilo? Então, vamos fazer a fórmula. Limite inferior da classe mais amplitude da classe vezes diferença entre aonde eu tenho o meu percentil menos a frequência acumulada anterior. Então, se eu estou nessa classe, a frequência acumulada anterior é 7. E tudo isso dividido pela frequência da classe. Tudo bem? 6. Fechando aqui, dando um Enter. Aqui, ó. 1.213,52. Observa que ele foi o valor mais próximo dos dados brutos que a gente tinha. Então, novamente, observem que não há tanta diferença assim entre os dados na forma bruta, as estatísticas para os dados brutos, quanto para a distribuição de frequência. Então, fica a cargo de você estatístico ou de você pesquisador, qual das duas formas você vai utilizar. Aonde que dado bruto é útil? Quando seus dados não são tão extensos assim. Você tem uma classe pequena de dados, até 30 normalmente. Você ainda utiliza os dados brutos. A distribuição de frequência, ela vem quando você você vai ter uma forma melhor de representar os dados em histograma e na tabela de distribuição de frequência. Vocês podem observar que as estatísticas, elas são basicamente as mesmas. Perfeito? Tá? Então, podem fazer mais casos, tá? Criem as planilhas. Lá no Moodle tem a planilha com esses dados, tá? Então vejam o vídeo novamente e vão fazendo tudo que eu faço naquela planilha, porque aquela planilha não está dessa forma, tá? Justamente para que vocês possam fazer como exercício e complementarem o material de vocês, tudo bem? Bom, a gente fica por aqui nesse vídeo. Tá? Lembrando que a gente vai ter mais um vídeo ainda nessa semana, assíncrono, tá? Onde eu vou falar sobre a variabilidade dos dados, perfeito? E, de novo, cada um desses vídeos vai ter uma atividade avaliativa ao final que vai valer a presença, tá? Como essa atividade assíncrona, tudo bem?
Então, vejo vocês mais para frente, tá? Um abraço, bons estudos a todos. Até mais.